Fala galera, beleza? Vocês pediram, então toma, passo a passo skin fade. Eu vou começar molhando bem esse cabelo, como você pode observar no vídeo, eu faço a mesma divisão de sempre, aquela divisão preservando a franja, porque esse cabelo vai ser penteado de lado e eu quero ter uma franja um pouco mais comprida. Agora eu vou pegar o meu pente número 2 e vou trabalhar em movimentos retos, trabalhando somente metade da cabeça para cima. E eu venho fazendo o movimento reto para preservar a aresta, tá? Eu não quero uma aresta muito arredondada. Então eu venho limpando toda essa parte com o meu pente 2 e limpo muito bem ali, ó, metade do cabelo, metade da lateral para cima. E a máquina que eu estou utilizando no vídeo é a Monster Clipper Taper Blade. A minha tá com uma lâmina fade, mas esse é o modelo da máquina. Então eu vou fazer isso em volta de todo o cabelo, tá? Nas duas laterais e na parte de trás. Sempre trabalhando o movimento reto ou o movimento em C, tá? Porque eu quero um resultado mais quadrado, eu não quero arredondar essa cabeça, então eu não vou entrar com a máquina arredondando. Eu venho com o movimento reto ou o movimento em C tirando a máquina. Agora eu vou utilizar o pente 1,5 fechado e vou trabalhar um pouco abaixo do que eu trabalhei com a 2 e vou limpar. Eu não vou chegar na parte da 2, a hora que eu chego na parte da 2 eu faço o movimento em C tirando a máquina para não agredir o que eu fiz com o pente 2, senão não teria necessidade de passar o pente 2, poderia usar logo de cara o pente 1,5, mas vou deixar a aresta um pouquinho mais quadrada nesse caso, então eu venho com o pente 2 primeiro. Agora eu venho com o pente 1,5 limpando, e como você pode ver no vídeo, eu faço isso de uma forma eficiente. Eu passo o pente 1 ou 2 vezes só, eu sei que tirou todo o cabelo, eu não fico passando ali toda hora. Agora eu vou vir com a 0 alavanca fechada e vou começar a criar a minha marcação para o skin fade. Eu vou fazer um skin fade mais baixo, tô só verificando aqui se a lâmina está esquentando, é uma lâmina nova, testei no meu braço para ver se não está quente. Então ó, eu limpo essa parte, um dedo acima da orelha, é um low fade, é um fade um pouquinho mais baixo, e eu vou fazer isso ao redor de toda a cabeça, então eu venho trabalhando com a 0. E se você observar no vídeo, eu fiz um lado primeiro até a parte de baixo, a parte da nuca, mas eu não fiz a parte da nuca. Agora eu faço a mesma coisa do outro lado e por último eu vou fazer a parte de trás, porque daí eu consigo encontrar uma marcação na outra e eu sei que está exatamente perfeito, sei que está certinho. É um corte muito simples de ser executado, não tem segredo. Eu sei que muita gente dificulta esse corte, mas vamos simplificar, né? Agora eu venho com a 0 alavanca alta e vou subir mais um dedo do que eu marquei com a 0 baixa. Mas é só um dedo, tá? Não tem necessidade de subir muito. Após utilizar a 0 alta, agora eu vou vir com a alavanca intermediária e vou começar a trabalhar em cima da marcação da 0 para 0 alta. Ah, Bruno, eu posso remover essa marcação depois? Pode, não tem problema nenhum. Mas é o meu jeito de trabalhar, meu procedimento, eu acho mais fácil. Trabalhar 0, 0 alto e já vim tirando a marca, porque a máquina já está sem o pente, então me facilita muito e eu não tenho retrabalho. E como vocês sabem, eu não gosto de ter retrabalho, porque quanto menos retrabalho a gente tiver, mais rápido a gente consegue efetuar esse corte e a gente tem mais produtividade, tá? Então é mais fácil a gente definir um processo na nossa mente, definir um processo de como a gente vai executar o corte e seguir ele na risca. Não precisa ser exatamente igual ao meu, mas é uma dica muito valiosa e muito importante para a gente ganhar tempo e ser produtivo na barbearia, porque a gente sabe que tempo é dinheiro. Agora eu venho com pente 1,5, alavanca alta, e vou trabalhar ali ó, em cima daquela marcação da 0 alta para 1,5. Se você observar, eu não vou utilizar o pente 1, não vai ter necessidade de utilizar o pente 1, porque esse pente meio com a alavanca aberta, ele já praticamente conecta ali no pente 1, então só vou fazer o polimento. Agora eu vou trabalhar a alavanca fechada, um pouco mais abaixo da marca ali do que ficou de 0 alta para o pente meio. E a gente já consegue ver, ó, a cor do degradê já vai tomando forma, tá? E se você observar nessa parte do vídeo, ó, eu estou trabalhando em movimento C, movimento curtinho, mas em movimento em C. E eu trabalho a técnica do movimento em C porque eu não quero agredir o que eu fiz com o outro pente, tá? Então eu venho fazendo o movimento em C para tirar. A parte de baixo faço um movimento reto bem rápido e a hora que vai chegando na parte de conectar, eu faço o movimento em C tirando a máquina para não agredir o que eu fiz anteriormente. Então eu repito o mesmo processo em volta de toda a cabeça. Ah, Bruno, mas eu não gosto de trabalhar desse jeito, eu gosto de fazer um lado primeiro, depois o outro. Cara, tem problema nenhum. Você pode fazer, tá? Ah, eu gosto de fazer o degradê de cima para baixo. Cara, pode fazer também, não tem problema nenhum. A dica que eu te dou é, defina processos. A hora que você tiver um processo definido na sua cabeça de como você começa e como você termina e evitar o retrabalho,
você vai ter uma produtividade e um desempenho muito maior. E essa parte do pente meio é a parte que eu mais trabalho a máquina, tá? Porque o pente meio ele é responsável pelo polimento do fade, é o que vai deixar o fade mais bonito e mais polido. Agora eu vou trabalhar zero alavanca alta em cima de alguma marquinha que ficou da zero alta para o pente meio. E olha que interessante, eu vou trabalhar somente a pontinha da máquina, tirando uma ou outra partinha mais escura que ficou no degradê, tá? Eu não vou trabalhar com a máquina reta ou movimento em C entrando muito, vou trabalhar somente a pontinha. Leve estoque, somente removendo ali uma marquinha ou outra que ficou. Esse é um fade mais baixo e ele normalmente fica um pouquinho mais marcado mesmo, mas a hora que a gente faz o acabamento desse corte, esse corte ele se acende, tá? A gente consegue ver um resultado totalmente diferente após fazer o acabamento. Então eu só removi ali uns pontos mais escuros que ficou. E agora eu vou vir com a minha tesoura de corte fazendo ponte cut em cima dos pontos mais escuros para clarear esse fade, tá? Para clarear o degradê. Eu vejo onde tem um pontinho mais escuro, que normalmente é onde nasce dois cabelos no mesmo poro, e venho com a tesoura de corte, movimentinho reto ali, ó, trabalhando somente a ponta da tesoura, clareando o degradê. E como já dá para ver, ó, já deu uma clareada muito boa, e a hora que fizer o acabamento desse corte, ele vai se acender. Então eu vou fazer isso em volta de todo o cabelo, onde eu vejo que tem um ponto mais escuro. Pode ser feito com a tesoura, pode ser feito com a máquina. Eu comecei fazendo com a máquina de corte, alavanca alta, trabalhando somente a pontinha ali em cima dessas marquinhas. Não saiu todas, então eu mudei para tesoura, vim para tesoura. Gosto também de fazer o ponte cut para remover. E agora eu vou fazer o acabamento desse corte. E olha a diferença que dá quando a gente faz o acabamento, como o low fade ele se acende. Então eu faço a primeira marcação ali reta, em diagonal, e depois eu já venho trabalhando a curvatura do pezinho. Eu gosto de fazer essa parte bem arredondada, então eu venho trabalhando ela de cima para baixo e depois de baixo para cima. Com isso eu tenho um resultado mais limpo e um acabamento melhor, tá? Daí o pessoal me pergunta, você não usa navalha? Gente, fala sério, olha esse acabamento e me responde se tem a necessidade de utilizar navalha. Não tem necessidade nenhuma, essa marca tá marcando muito. Depois de fazer o acabamento, eu já aproveito a máquina de acabamento e venho raspando ali a parte mais baixa desse degradê, já preparando para passar shaver depois. E olha o que eu falei, como um acabamento ele acende o low fade, ele deixa o corte muito mais bonito depois que você faz o acabamento. Às vezes a gente está fazendo o corte, está trabalhando ali em cima de uma marca, tentando remover uma marquinha ou outra, que não tem necessidade, que depois que a gente fizer o acabamento, esse corte ele muda completamente. E como eu sei que muita gente vai me perguntar, essa é a QMAY 5027 com lâmina da Monster Clipper, que é o mesmo projeto de lâmina da MRD, tá? Já tem disponível no AliExpress. Agora eu vou molhar o cabelo novamente, porque eu estou utilizando só água, não estou utilizando o grume, e o cabelo já deu uma secada. E como dá pra ver no vídeo, a parte de trás da cabeça do cliente, ele próximo à coroa, ele tem um redemoinho, e aquele redemoinho ele fica espetado. O certo nesse corte era deixar aquela parte um pouco mais comprida e pentear de acordo com o nascimento dos fios, mas o cliente ele não gosta, ele gosta que deixa curto. Então a gente respeita a vontade do cliente. Agora eu venho tradicional mecha a mecha, cortando o topo do cabelo. Eu não tô cortando muito, tô cortando só um pouquinho. E se você observar a parte de trás do cabelo, eu tô cortando um pouco mais, porque esse cliente ele gosta que deixe aquela parte de trás mais curta para não ficar arrepiada. Eu já tentei orientá-lo a deixar mais comprido para poder pentear, mas ele não gosta, porque é um cliente que não passa muita pomada, não passa spray, não penteia muito o cabelo, então ele gosta daquela parte mais curta para ele não ter trabalho. Daí quando começa a crescer, dá aquela arrepiada, ele volta para a barbearia para cortar. Então tradicional mecha a mecha ali, ó, tirando as pontas do cabelo, a parte de trás a mesma coisa, vou conectar com a parte da coroa. Agora vou jogar de lado e vou fazer um pente corrido para conectar uma ponta ou outra que ficou passando, tá? Mas se você observar bem, já está bem conectado esse corte. Estou utilizando uma tesoura da Komakai modelo R10 de 7 polegadas. E se liga nessa dica que interessante. Eu já aproveito ali o pente corrido e já faço a ferição daquela parte do cabelo. Ó. Eu já venho fazendo o pente corrido até o topo do cabelo, mas ali eu estou cortando somente a pontinha. Porque quando a gente faz pente corrido, normalmente fica uma pontinha maior que a outra. Então eu já trabalho o pente corrido ali, conectando, é muito mais fácil para eu trabalhar do que eu vinha ferindo depois na horizontal, corta na vertical. Então eu faço uma coisa só, é muito mais rápido e muito mais prático para mim. Como eu disse, procedimentos. E se você observar, é um corte que eu estou fazendo de uma maneira rápida, eficiente, mas eu estou conversando com o cliente, ele está dando risada, a gente está batendo papo a todo momento. Aquela parte lateral ali,
eu não conecto ela, eu deixo ela desconectada porque ele vai jogar o cabelo penteado para o lado. Então eu deixo ela um pouquinho maior e o topete ele tem uma ascendência um pouco maior também. O topete ele é um pouco mais comprido do que as outras partes do cabelo. Por quê? Ele vai pentear o topete. Na realidade, a única coisa que esse cliente, a maioria dos clientes fazem é pentear o topete, cara. Os caras não escovam o cabelo, eles não vão ficar escovando, não vai ter essa preocupação. Então o mais conectado que você puder deixar e o mais fácil para o cliente manter depois é melhor para você e melhor para o cliente. Agora eu venho com a tesoura de desbaste, trabalhando somente na pontinha ali mesmo, para tirar uma leve marcação e para esse cabelo ficar mais maleável também, ter um penteado melhor, encaixar melhor. E se você observar no vídeo, ó, eu já estou penteando o cabelo como se fosse um pente corrido e fazendo o desbaste do cabelo somente das pontas, tá? Não tem necessidade de eu fazer um mecha a mecha. Dessa maneira eu sou muito mais rápido, mais eficiente e eu tenho o mesmo resultado. Agora, para finalizar, eu vou limpar o cliente, eu vou dar uma secada nesse cabelo, escovar ele, e o corte está finalizado, ó, em 11 minutos. E o corte está praticamente finalizado, não é um corte que eu estou fazendo correndo, que eu estou fazendo desesperado. Se tivesse mais clientes na barbearia, dava para dar uma aceleradinha, mas é um corte super tranquilo, corte do dia a dia, tá? Esse é um degradê do dia a dia, porque é um degradê simples, fácil, sem complicação nenhuma, que sai muito. A gente sabe que tem muitos clientes que chegam aqui com foto pigmentada, foto de topete, pompador. A gente faz o corte, executa, coloca o spray, fica legal, só que o cliente ele nunca mais vai fazer aquele penteado, ele não sabe nem pentear. É até interessante a gente poder ensinar o cliente a fazer esse tipo de penteado depois, para ele conseguir manter o cabelo. Mas são poucos os clientes que fazem isso. E ó, a parte do redemoinho ali que eu tô penteando ela um pouquinho para frente, para dar uma deitada, ele dá uma arrepiada ali mesmo. Infelizmente o cliente ele não quer deixar aquela parte maior para acompanhar o nascimento do fio, e como você pode ver, a cara do cliente ele está extremamente satisfeita, e isso é o mais importante. A gente tem que cortar o cabelo para agradar o nosso cliente. Às vezes a gente tem na nossa cabeça que o corte vai ficar melhor, muitas vezes vai ficar melhor, a gente explica para o cliente, mas ele não concorda, não é isso que ele quer, então a gente faz o que o cliente quer, porque, mano, o mais importante é a gente agradar o cliente, é ele que vai voltar, é ele que gosta do corte. Muitas vezes a gente corta um cabelo que a gente nem gosta do resultado final, mas o importante é a satisfação do nosso cliente. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like maroto. E olha o que esse cliente fez depois que eu finalizei o corte. Cara, ele colocou o boné, mano. A minha reação foi muito natural, fiquei muito puto. Tamo junto!